Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Gente, nessa aula de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre orações subordinadas adjetivas, ok? Eu sei, já passei o material, nós já falamos sobre orações subordinadas, porém, hoje, nesse finalzinho do capítulo aqui, vocês terão alguns exercícios para fazer no livro didático que fala, né, que versa sobre orações subordinadas adjetivas. Então, eu trouxe mais algumas explicações, trouxe inclusive um poema ali que vai ajudar a exemplificar de maneira diferenciada das explicações que nos traz o livro didático, tá? Isso serve para que possamos fixar melhor esse conteúdo, ok? Então vamos lá. Aqui esse é o poema escrito pela Adélia Prado, né? Vamos fazer a leitura. O sempre amor. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste. Amor é a coisa que mais quero. Por causa dele falou palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero. Por causa dele podem entalhar-me, sou de pedra sabão. Alegre ou triste, amor é coisa que mais quero. Adélia Prado. Então vamos lá. Nos dois primeiros versos, o substantivo coisa foi qualificado pelos adjetivos alegre e triste. Como esse substantivo foi qualificado no terceiro verso? Ó, vamos lá. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero. Como que ele foi qualificado aqui no terceiro verso, gente? Ele foi qualificado ali no terceiro verso por uma oração, né? Que é que mais quero. Então, que noção presente nesse terceiro verso do poema se perderia caso ele fosse escrito da mesma forma que os versos anteriores? Bom, coisa que mais quero. Vamos lá. A coisa que mais quero, a coisa mais querida, né? Sugere algo geral, relativo a todas as pessoas. Amor é algo que todos desejam, né? Nesse sentido aqui. E quando o lírico diz amor é coisa que mais quero, assume algo mais pessoal. Então, vejam a diferença. Nesse terceiro verso, o substantivo coisa foi qualificado pela oração, que mais quero. Aí a questão é a seguinte, que noção presente nesse terceiro verso do poema se perderia, né? Caso ele fosse escrito da mesma forma que os versos anteriores. Se fosse escrever como os anteriores, ele ficaria assim, a coisa mais querida, certo? Que sugere algo geral, relativo a todas as pessoas, ou seja, amor é algo que todos desejam. E isso se eu substituísse e escrevesse como foi feito nos versos anteriores, né? Mas a Adélia Prado preferiu qualificar por uma oração, né? Que mais quero? Então, quando o lírico diz amor é coisa que mais quero, assume algo mais pessoal, ok? Mais restrito, algo relativo àquela pessoa. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, gente, como vocês bem sabem, são introduzidas por pronomes relativos e caracterizam o substantivo ou pronome da oração principal ao qual se referem. Aqui um exemplo. Ele mostrou o ginásio onde os atletas treinam. A oração principal aqui é ele mostrou o ginásio. O meu pronome relativo, onde, que se refere a ginásio, né? O termo que o antecede. Onde os atletas treinam, iniciada aqui pelo pronome relativo, a minha oração subordinada adjetiva. Então, aqui tem a explicação por escrito. Pronome relativo onde retoma qual palavra, gente? Ginásio, né? Retoma a palavra ginásio, ou seja, ginásio é o antecedente. O pronome relativo sempre faz parte da oração subordinada, ok? O pronome relativo sempre faz parte da oração subordinada. Nesse caso aqui, a subordinada é adjetiva. Não consegui o que mais eu desejava. Minha oração principal aqui, não consegui. A subordinada adjetiva, que mais eu desejava. Então, a oração subordinada adjetiva é aquela que desempenha a função sintática de adjunto adnominal em relação ao termo da oração principal. Ela é introduzida por pronome relativo, certo? O que aqui assume o status de pronome relativo. Que, quem, o qual, cujo, onde, etc. Qualquer um desses pronomes relativos ali.
Vamos lá para o próximo. Distinção entre que pronome relativo e que conjunção integrante. Você já tem uma explicação a respeito disso, dessas diferenças e como identificarmos em aulas anteriores, em alguns slides anteriores também, mas vamos lá, vamos falar novamente, porque nunca é demais explicar essa diferença, que é um erro muito comum, principalmente em textos e no Enem, em vestibulares, quando temos que identificar ali o que como pronome relativo sempre causa confusão. Vamos lá. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada. Aqui, o termo, a oração subordinada adjetiva aqui é que temperou a carne e não comeu nada. O que aqui é um pronome relativo. Por que o que é um pronome relativo, gente? Primeiro ele introduz a oração subordinada adjetiva. E esse que aqui, ele equivale a o qual, a qual, os quais, as quais, ok? Ó, por exemplo, o churrasqueiro, o qual temperou a carne e não comeu nada. Eu substituo o que por um dessas formas aqui, o qual, a qual, os quais, as quais, fazendo as devidas concordâncias ali, né? Se não houver a alteração do sentido da minha oração, esse que é pronome relativo. Então, aqui ele é um pronome relativo. Agora, que como conjunção integrante, porque o que pode ser conjunção integrante também, como vocês sabem, né? Daí, nesse caso, se eu identificar que o que é uma conjunção integrante, ele introduz uma oração subordinada substantiva. Ó, prestem atenção no exemplo. O churrasqueiro confirmou que não comerá nada. A oração principal aqui, o churrasqueiro confirmou. E a subordinada substantiva objetiva direta aqui nesse caso se inicia com a conjunção integrante ali, que não comerá nada. Aqui tem a explicação por escrito para que vocês possam fixar bem. Então, o churrasqueiro confirmou o quê? Ele confirmou isso. O churrasqueiro confirmou que não comerá nada. O churrasqueiro que temperou a carne não comeu nada, ok? Então, aqui eu posso ter certeza que esse que desempenha a função de conjunção integrante aqui na minha oração, nesse meu exemplo. Agora, vamos falar um pouquinho das posições da subordinada adjetiva. Bom, em relação à oração principal, a oração subordinada adjetiva, ela pode aparecer, por exemplo, depois da oração principal, né, que o mais comum. Esse exemplo aqui, os turistas dirigiam-se ao litoral onde a natureza os esperava. Tranquilinho, né, pessoal? Oração principal, os turistas dirigiam-se ao litoral. Essa é a minha oração principal. A minha subordinada adjetiva tem início aqui com o meu pronome relativo, né? E aparece depois da minha oração principal, separada por vírgulas aqui. Oração subordinada adjetiva, onde a natureza os esperava. Bem tranquilo, essa é a mais comum. Pode aparecer também no meio da oração principal. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de vocês identificarem pelo fato de não conseguirem identificar de imediato que a oração principal está separada, que ela tem no início e no final, ok? Mas não é difícil. Por quê? Porque ela tem que te dar a informação completa. A resposta, essa é a minha oração principal. Mas está faltando algo, né? Então tem mais um pedaço dessa minha oração principal. Então eu devo voltar os meus olhos para o final da oração. A resposta não veio. Opa, aqui eu tenho uma oração completa, né? A resposta não veio. Então, a minha oração principal está aqui no começo e no final. Então, vou marcar ali um pedacinho da minha oração principal no começo, a resposta, e no final não veio. Também faz parte da minha oração principal. E ali, agora vamos olhar para o meio, né? Que os policiais esperavam dos sequestradores. Ok, inicia-se com o pronome relativo e encontra-se no meio da minha oração principal. Essa é a minha oração subordinada adjetiva. A resposta que os policiais esperavam dos sequestradores não veio. Bem tranquilinho também, né? Vamos lá para o próximo. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre a classificação dessas orações subordinadas adjetivas. Como vocês bem sabem, elas podem ser restritivas e explicativas. Restritivas, como o próprio nome já sugere, né, gente? São aquelas que restringem. Restringem o quê? O sentido do termo a que se referem.
Um exemplo aqui. Os homens que são honestos merecem nosso diálogo. De acordo com esse enunciado aqui, não são todos os homens que merecem nosso diálogo, certo? Mas apenas o conjunto restrito daqueles que são honestos. Prestem atenção. Os homens que são honestos merecem nosso diálogo. Ela é restritiva, não se refere a todos os homens, mas apenas aqueles que são honestos. O esgoto que estava à mostra era danoso aos vizinhos. Mais um exemplo, o rio que cortava a fazenda era a atração da meninada. Então, o esgoto que estava à mostra era danoso. Apenas o esgoto que estava à mostra era danoso aos vizinhos, ok? E o rio que cortava a fazenda era a atração da meninada. Não estou falando de que todo o rio é atração. Apenas esse que cortava a fazenda. Eu estou restringindo. Agora, as explicativas. É bem simples, né? Bem fácil de identificar. Um exemplo aqui. Os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. Eu estou explicando que os homens são seres racionais, ok? Homens aqui no sentido de ser humano. Então, de acordo com esse enunciado aqui, todos os homens merecem o nosso diálogo, certo? Por quê, gente? Porque a racionalidade é comum, né? É atribuída a todos os seres humanos, certo? Então, percebam, como eu sempre falo para vocês, né? A importância da interpretação. Vejam, os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. A importância de interpretar e saber exatamente o que está sendo dito, né? Então, de acordo com esse enunciado, repito, todos os homens merecem nosso diálogo, já que a característica a eles atribuída é comum a todos. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa aparece na escrita separada por vírgulas. Vejam só, os homens, aí vai explicar, depois da explicação aqui, que são seres racionais. Desculpa, gente. Entre vírgulas, né? E termina a oração. Merecem nosso diálogo, ok? Próximo. No domingo, o São Paulo recebe o Figueirense às 17 horas no Morumbi. Uma vitória fundamental para as pretensões do time, que busca o tricampeonato brasileiro e, ao mesmo tempo, o hexacampeonato nacional. Essa notícia é um pouquinho antiga aqui, o exemplo que eu retirei do livro, mas serve muito bem para exemplificar. A oração que eu coloquei em destaque aqui para vocês, que é destacada, é a oração subordinada adjetiva explicativa, né? E se refere ao quê, gente? Ao substantivo time, né? Vejam bem, no domingo, São Paulo recebe o Figueirense às 17 horas no Morumbi. Uma vitória fundamental para as pretensões do time que busca o tricampeonato brasileiro e, ao mesmo tempo, o hexacampeonato nacional. Então, ele se refere ao substantivo time. Começa nessa quinta-feira a venda de ingressos para torcedor do Fluminense que quer ir ao clássico. Já nesse título aqui de notícia, a subordinada adjetiva é o quê? Ela é restritiva, porque ela delimita, né, o sentido da expressão substantiva, torcedor do Fluminense. Então, não são para todos os torcedores, apenas para o torcedor do Fluminense que quer ir ao clássico. Gente, nessa aula de hoje é só. Nós voltamos numa próxima aula, terminando aqui as atividades do livro e falando um pouquinho sobre o autor do nosso próximo livro do bimestre, que é o Eça de Queiroz, tá? Até a próxima, pessoal, e fiquem bem!